essa noção do desejo do analista, diz uma piada, né? Uma machista antiga que pergunta: quantos psicanalistas são necessários para mudar uma lâmpada? A resposta da piada é só um, mas a lâmpada precisa realmente querer mudar. Ou seja, o desejo de mudança partiria numa noção, vamos dizer, original da psicanálise, do sujeito que procura análise, o dito analisando ou paciente, né? Ou seja, não teria como uma psicanálise fazer o sujeito entrar em análise se ele não quiser entrar em análise, né? Bom, sobre essa necessidade, né, de que a lâmpada, ou seja, o analisando, precisa realmente querer mudar, é exatamente sobre o questionamento dessa frase que vai entrar o conceito, a ideia e o raciocínio e a crítica do Lacan. Ou seja, o lacanismo vai abordar isso de maneira radicalmente diferente. Porque é claro que o paciente, o analisando, não quer mudar. E possivelmente ele procurou análise porque ele não quer mudar. Possivelmente ele procurou uma análise ou uma terapia, ou ele pensa que a análise é uma terapia, porque assim o falaram, porque terapia, como já comentei e repito, basicamente são duas coisas, uma terapia. Uma terapia é toda e qualquer coisa que faz bem, ou seja, quando uma pessoa diz assim, pintar quadros, jogar futebol, fazer tal coisa é terapêutico. É terapêutico na medida em que isso te faz bem. Essa frase, né? Isso me faz bem, então é terapêutico. Só que tem uma outra ideia por detrás do conceito dessa palavrinha chamada terapia, que é o retorno prévio a um estado de saúde. Um retorno ao estado de saúde prévio, ou seja, antes de eu ficar doente. Eu quero voltar a ficar como eu era antes da doença. Tá? Nesse sentido de terapia, a análise não pode ser entendida como um processo terapêutico. Porque numa análise o sujeito não retorna a um estado prévio de saúde. Né? Como já sempre comento, porque a análise questiona a ideia de saúde. Que se o seu modo prévio de vida fosse saudável, você não entraria num quadro sintomático mais grave, mais intenso. Então, nesse sentido, a psicanálise, a análise não é terapêutica. Ela é terapêutica no sentido em que pode fazer bem ao sujeito, pois, né, faz os sintomas caminharem e muitos deles se alterarem. Mas é natural, Lacan trabalha e parte da ideia de que o sujeito não quer realmente mudar. Isso é muito importante ficar claro. E que ele busca uma análise geralmente porque ele quer retornar a um estado de saúde prévio. Porque geralmente a lógica de quem procura uma análise é uma lógica mais ou menos parecida de quem procura um médico. Você está com uma febre, uma gripe, uma patologia, você quer que o sujeito, o dito médico, retire aquela doença, aquela dor, para que você volte ao estado sem dor anterior. É natural essa mesma lógica ser encontrada no sujeito que vai buscar uma análise. Então é essa lógica que faz o Lacan dizer: é claro que o paciente não quer mudar, é claro que a lâmpada não deseja ser mudada. Ou seja, e aí a partir daí já começamos a entender o que quer dizer o desejo do analista. Se o analisando não quer mudar, o desejo de mudança está então na outra figura do par constituinte de uma análise. O desejo de mudança está no analista. É claro que o paciente não quer mudar. Se surgiram sintomas, se o paciente se empenha num comportamento sintomático, é porque uma grande quantidade de energia ficou presa nesses sintomas. O analisando, o paciente investiu muito na manutenção das coisas do jeito que estão, porque extrai dos sintomas aquilo que Freud se referia como uma satisfação substituta. E não se pode induzir o paciente, o analisando, facilmente a abrir mão dessa satisfação substituta. Então, para a gente entender por que o sujeito não quer mudar, né, já um lugar muito, muito comum e que você já deve ter encontrado na sua vida ou em você mesmo,
são pessoas que querem redução sintomática sem nenhuma mudança em como o sujeito leva ou conduz a vida. Esse não querer mudar está ligado a essa satisfação substituta que o sintoma possibilita. A gente vai falar mais sobre isso mais para frente na crise da satisfação. Ou seja, uma característica fundamental dos sintomas, eles proporcionam algum tipo de satisfação. Mesmo que a satisfação não possa ser óbvia para observadores de fora ou até mesmo para o indivíduo. Essa frase aqui, não pode ser óbvia, essa satisfação que o sintoma traz, o sujeito pode não ter consciência. Ou seja, ele pode não perceber a satisfação que o sintoma proporciona a ele, certo? Então, geralmente, mesmo quem está de fora pode não entender, pode não ver essa satisfação substituta, como Freud coloca, tá? Por isso que não entende, o que faz um sujeito se manter num quadro depressivo, panicoso, fóbico, obsessivo, ou seja, porque o sintoma, né, como eu já falei de sintoma, mas eu volto a falar de sintoma porque é muito importante, principalmente num raciocínio clínico, que é o nosso objetivo desse módulo. Um sintoma, ele é alguma coisa de estranho e incontrolável que perpassa, atravessa, transcende, vamos chamar assim dizendo, o sujeito, o indivíduo. Então, o sintoma e essa coisa estranha que atravessa e que me conduz a comportamentos que geralmente contradizem a autorrepresentação do sujeito, ou seja, o aparelho psíquico, o ego, o superego, o sintoma requer uma certa confissão. O sujeito, ele padece de sintomas, mas ele precisa também confessá-los, ou seja, não tem um controle sobre essa e essa característica. É muito fácil a gente observar essa dinâmica do sintoma que eu estou apresentando nas compulsões, onde o sujeito não consegue deixar um vício ou um hábito mais, vamos chamar assim, problemático, certo? Mas mesmo uma depressão, uma crise, várias crises, por exemplo, de um transtorno de ansiedade generalizado, todos esses fenômenos, vamos usar esse termo estranhos, né? Eles trazem uma satisfação substituta. Geralmente essa satisfação é inconscientizada, seja para quem está do lado de fora, seja para o próprio sujeito. Ao longo de uma análise, o sujeito tende a tomar consciência da satisfação que obtém com seus sintomas. Aliás, esse é um dos encaminhamentos e uma das possibilidades e diria até uma das intenções e direções de uma análise. Fazer o sujeito tomar consciência da satisfação substituta que aquele sintoma proporciona a ele. Cabe ao analista questionar de maneira mais ou menos sutil qual seria essa satisfação, se existe, e qual seria essa satisfação substituta.